amigos e amigas, meus sinceros cumprimentos, mais uma vez aqui nesta nossa conversa, esse nosso encontro na tarde ao vivo, né? E hoje vamos levantar mais um assunto, como a gente vem fazendo todos os dias, né? Especialmente por volta desse horário. E hoje, né, diante das circunstâncias adversas em que o Brasil e o mundo vivem, né? A gente aqui no Brasil, nesta data, está chegando à casa das 140 mil mortes pelo coronavírus. Na realidade, como o presidente alude, né, ou afirma com o intuito de mentir, de enganar a nossa população, diz ele que o coronavírus está sob controle e endeusa a hidroxicloroquina. E, na realidade, pode até ser que surta algum efeito em determinadas circunstâncias, porém não é o remédio ou não se mostrou o remédio efetivamente adequado para o combate a essa doença, né? Mas, apesar disso, o presidente Bolsonaro acha tudo normal e quer que todas as atividades, né, voltem à normalidade, como se nada estivesse acontecendo ou se a gente não estivesse aí beirando a casa dessas 140 mil mortes. Quer dizer, não é nada fácil, não é? Você perder um ente querido, uma pessoa amada, né, do seu eito familiar, não é nada fácil, principalmente por uma doença, não é, que ciclicamente acontece surtos pandêmicos diferenciados, e isso a própria história, né, tem um marco histórico, tem uma demarcação que isso vem acontecendo desde 400 e poucos antes de Cristo, não é? Quer dizer, esses surtos pandêmicos acontecem de século em século e vão se repetindo e não deixam de acontecer, não é? Com diferenciadas modalidades de doenças, né? Doenças viróticas ou outra espécie de doença qualquer, mas isso no seio da humanidade sempre vem acontecendo. Mas aqui no Brasil, como o presidente tem uma mentalidade extremamente negacionista, para ele, na realidade, tudo está errado, né? O isolamento não deveria ter acontecido, e acredito, se não tivesse acontecido, pelo menos, né, um certo protecionismo, um certo isolamento, a situação estaria bem piorada, né? Mas, na realidade, para o presidente, tudo que ocorrer de ruim neste país, a culpa é do PT, a culpa é dos comunistas, e quem vai pagar a conta, na realidade, é a população brasileira. Na verdade,
Isso todo mundo tem a devida consciência. O que não se pode é por conta de uma opinião, de um maluco, de um psicopata que está governando este país, todo mundo escancarar tudo, né? E se contaminar voluntariamente para morrer de graça ou morrer ao chegar na praia, não é? Não é presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Mas agora ele quer, porque quer, que a educação, né, o sistema educacional público volte a funcionar de qualquer maneira. Inclusive, fez ou deu uma opinião através de um vídeo, né, que eu vou mostrar aqui um pedacinho a respeito da resistência dos professores em não querer irem para as salas de aulas. Veja o que disse o presidente. A questão de deixar também a garotada em casa. Nós somos o país que tem o maior número de dias da molecada sem aula. Só está faltando nós. Então hoje mandei a mensagem até para o ministro Milton da Educação, tá certo? Que para ele se preparar, né, e começar a orientar, já que a adesão não é nossa, essa orientação aos governadores do prefeito, para que se volte às aulas no Brasil, que é inadmissível, né? Perdemos um ano letivo. Por outro lado, fica havendo sindicatos dos professores. O pessoal deve saber como é que é composto, né, a ideologia dos sindicatos dos professores pelo Brasil quase todo, né? É um pessoal de esquerda radical, né? Que para eles está muito bom ficar em casa, por dois motivos. Primeiro que, para eles, dos sindicatos, eles não trabalham, ficam em casa. E outra, né, colabora para que a garotada não aprenda mais coisas, né? Não volte a aprender, a se instruir. Então, tudo bem. Pois é, minha gente, como vocês puderam perceber, essa é a posição do seu presidente, comunicando a seu ministro para que tome uma posição, porque os governadores do PT não querem que voltem às aulas, né? E responsabiliza os sindicatos e de que os professores gostam de ficar em casa sem trabalhar. Ora, na realidade, em primeiro lugar, o país tem 27 estados da federação e o PT só fez 4 governadores, não é isso? E todos os estados estão realmente preocupados com a questão da pandemia, principalmente na volta massiva às aulas. Na realidade, as aulas não estão sendo ministradas presencialmente, mas o professorado que o senhor presidente acredita ser um grupo de que gosta de ficar em casa, gosta de malandrar, não é? Na realidade, não é? Uma grande parte, ou talvez todos esses professores, estão, não é, envolvidos em levar, em transmitir conhecimento para o alunato de outra forma, né? Através de vídeos, através de aulas preparadas por antecipação e distribuídas a cada alunato, né? Através de transmissões em plataformas, né, que o mundo internetário tem aí a oferecer. E veja que nem muitos professores, né, ou a escola pública ou o Estado sequer está fornecendo um computador, internet que tem que ter para poder transmitir as aulas virtuais através de plataformas como Google Meet, o Zoom, entre outras plataformas de transmissão, né, de reuniões
de aulas virtuais, não é? Não são, por exemplo, não é o Estado que está suprindo o professor com esses custos, né? E nem sequer para ensinar o uso dessas ferramentas que muitos sequer sabem ou aprenderam a utilizar, né? Porque, na realidade, o uso dessas ferramentas requer um determinado aprendizado, porque como é que se vai transmitir uma aula através de uma dessas plataformas? Primeiramente, uma aula tem que ser elaborada através do PowerPoint, que é um outro programa também muito utilizado para se ministrar aulas no mundo moderno de hoje, né? Quer dizer, o professor tem que gastar, né, com a internet, porque ele tem que ter internet para poder fazer as transmissões ao vivo de suas aulas, mesmo estando dentro de casa. Ele tem que preparar o material com antecipação para mandar para o alunato acompanhar, né? Ele tem que ter à sua disposição um bom computador ou um notebook, no mínimo, e isso o Estado não disponibiliza, né? O professor ganhando uma miséria, porque na realidade tem muito professor aí que ensina pelo sacerdócio de ensinar. Ensina porque realmente tem gosto de transmitir conhecimentos e não pelo mísero salário que ganha um professor. Só para título de exemplo, né? Muita gente acredita que o professorado está malandrando, como imagina o próprio presidente da República. Para ele é muito fácil julgar um professor, porque, na realidade, ele foi aposentado compulsoriamente quando quis explodir um quartel do Exército, né, com um ato terrorista aos 33 anos de idade. E ganha dessa aposentadoria 30 mil reais. Então, quem é o malandro nessa história aí? O professor ou o presidente? Além do mais, né, ele foi aposentado quando deveria ter sido expulso e perdido a farda para não ser absolutamente nada. Porque ele tentou praticar um ato terrorista contra um quartel do Exército. Ou será que isso não é crime? Mas aí, como sempre há o arrumadinho corporativista, resolveram passar a mão por cima. A Justiça Militar, o STM, né, o Supremo Tribunal Militar, passou a mão por cima disso, e o que resolveram foi o quê? Aposentá-lo, e ele foi promovido a capitão, né? Foi aposentado e promovido para capitão. Foi uma grande punição, né? Sem falar em duas adutoras de abastecimento de água no Rio de Janeiro, que ele queria, era plano dele, explodir. E outra entrou na política no Rio de Janeiro, começando como vereador, e em quase 30 anos de política, mostrem aí qual foi a lei, principalmente nos 27 anos de deputado federal, qual foi a lei que esse estulto apresentou para o povo brasileiro, a não ser essas bravatas, esse incentivo ao ódio, ao divisionismo, o preconceito extremado e essas bravatas inconsequentes de rotular todo mundo de esquerdista, de comunista,
quando na realidade não é bem assim que está montada esta faceta política brasileira. É claro que a gente tem uma esquerda. Eu me considero politicamente esquerdista, mas nem por isso desejo o pior para o nosso país, nem tampouco vejo comunista em canto nenhum. Comunista só existe na cabeça desse amalucado presidente da República, que chama os professores de malandros, porque praticamente dizer que os professores gostam de ficar em casa e que o sindicato representativo da classe é esquerdista da extrema esquerda, não tem a menor noção, porque o sindicalismo verdadeiro só existiu neste país na década de 70 para 80 e de lá para cá vem enfraquecendo. O movimento sindicato hoje é mais de pelego do que com pessoas realmente que tenham consciência de classe. É esta a verdade, presidente, que você não sabe, você desconhece, porque com essa mente pequena do tamanho de uma noz que você tem, você não sabe de absolutamente nada, muito menos de educação. Você, presidente, está afundando o nosso Brasil, está acabando com a nossa educação, com a nossa cultura, querendo cancelar renomados nomes da cultura brasileira. Agora, isso por quê? Porque você não entende absolutamente nada de cultura. Você quer destruir, como já está destruindo, o meio ambiente, a pretexto de quê? De entregar nossas riquezas aos americanos, a Donald Trump, de quem você é lambe-botas, e bate até continência para a bandeira daquele país que realmente é um dos países mais ladravazes que existem no mundo, principalmente no mundo capitalista. E onde tem riqueza, eles estão colocando o bedelho. E querem, porque querem, invadir a Venezuela. Agora não é porque lá tem um regime duro, não, porque se Maduro se mantém no poder, é porque na realidade é um governo voltado para a maioria daquele país que sofre. E se os Estados Unidos têm interesse na Venezuela, não é porque lá existe ditadura coisíssima nenhuma, mas sim porque aquele país é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo. É essa a ganância dos Estados Unidos em que você, Bolsonaro, lambe-botas de Donald Trump, quer fazer o Brasil entrar numa guerra contra um vizinho nosso que não diz respeito ao povo brasileiro, nem tampouco a autonomia dos povos. Porque cada povo tem todo o direito de seguir o regime que bem quiser e entender. Agora, não me venha com essa. Não afunde o Brasil mais do que já está afundado. E essa questão de volta às aulas só se deve voltar mesmo quando houver segurança, houver
um controle, porque na realidade você também mentiu quando afirmou que o coronavírus estava sob controle em nosso país. Você, na realidade, é um mentiroso contumaz. Além de ser um cara que nunca deu um prego numa barra de sabão. Nem no Exército, porque no Exército praticamente ninguém faz quase que absolutamente nada, nem como político, que você foi um zero negativo lá para baixo, nem para a esquerda, nem para a direita, porque nem para isso você serve. Então, minha gente, com um não bem grande, ou um fora Bolsonaro bem grande, bem realmente estrondoso, aqui termino o que tinha a comentar nesta data de hoje. E peço a cada um que me siga no site Circuito Direto News, no meu canal Véi Modesto no YouTube. Vá lá, se inscreva, dê o seu like, faça seu comentário, me dê alguma sugestão, me ajude a alavancar esse canal, que críticas mais ácidas contra esse desgoverno certamente virão, né? E também me siga numa live às 18 horas na minha página Modesto Albuquerque no Instagram e também na página @Manuel Modesto no Twitter, né? E digo a cada um de vocês que este programa tem o patrocínio da panificadora Cardeal de Arco Verde, o melhor pão daquela cidade. Então, amigos e amigas, até amanhã com mais um nosso Encontro na Tarde com Manuel Modesto.